Capítulo 406, A Guerra Começa. Tradução, do Corã Revisão, Pedroso QC, Atrocítios. Ótimo. Bem feito. Novamente. Quanto mais Lin Ming lutou, mais excitado ele ficou e mais ele ardiu com espírito de luta. As feridas em seu corpo continuavam aumentando, mas não importava quanto sangue saísse, era como se ele não sentisse nada. Como Lin Ming massacrou cada marionete, todo o seu corpo estava manchado de sangue e sua verdadeira essência estava esgotada. Enquanto ele se encontrava deitado no chão, a dor se espalhou por todo o seu corpo. Lin Ming sentiu uma satisfação agradável em seu coração. Havia aqueles que nasceram para a batalha, Lin Ming era sem dúvida uma dessas pessoas. Todos os dias, ele cultivaria a crônica divina proibida do pássaro vermilion, bem como os meridianos de combate das virtudes caóticas. Ele comeria, beberia e construiria a verdadeira essência em seu corpo com a comida que ele comeu. Quando ele precisava praticar, ele ia para o campo de batalha. Assim, o tempo passou rapidamente. Lin Ming cultivou sem se importar com o tempo. Mas, à medida que continuava a progredir no julgamento de fundação do grau general, houve tremendas mudanças no mundo exterior. A guerra entre a Ilha da Divina Fênix e a região demoníaca do Mar do Sul finalmente entrou em erupção. Embora a região demoníaca do Mar do Sul fosse uma seita de 5º grau, sua força era a mais baixa das seitas de 5º grau. Quanto à Ilha da Divina Fênix, eles estavam no pico de todas as seitas de 4º grau. Assim, a diferença de força entre as duas partes não era muito grande. Além disso, a Ilha da Divina Fênix também obteve a assistência das 19 seitas de 3º grau na região da Ilha da Divina Fênix, bem como o apoio de uma aliança com a região dos 5 elementos. Se a região demoníaca do Mar do Sul iria emergir vitoriosa ou não, era incerto. Ambos os lados tinham suas próprias pendências e assuntos a resolver. A guerra originalmente teria sido postergada por um período de tempo muito mais longo, mas, devido à total ruína de Lei Mubai, ele se tornou o estupim que provocara o início da guerra. À medida que a guerra começou, ela girou primeiro em torno de alguns depósitos e minas de pedras de verdadeira essência que estavam localizadas no Mar do Sul. Mais tarde, os dois lados começariam uma guerra completa em grande escala. A força principal da guerra era, naturalmente, os artistas marciais no Reino Outian e Reino Xiantian. Os artistas marciais no Reino Núcleo Rotativo raramente lutavam. Mesmo que o fizessem, o adversário podia parecer miserável, mas ainda estar cheio de energia. Na verdade, era uma tarefa incomparavelmente difícil matar o inimigo. Quando se tratava de um artista marcial no nível de um mestre do Reino Núcleo Rotativo, derrotar um deles era fácil, mas eliminá-los era completamente outro assunto. A guerra continuou por 2 meses e meio sem um único mestre do Reino Núcleo Rotativo morrer. Aqueles que morreram foram principalmente artistas marciais no estágio de condensação de pulso e Reino Outian, bem como um grande número de mestres no Reino Xiantian. A guerra era um desastre que levou à calamidade em toda a Terra. Mas para gênios, essa também era uma ótima oportunidade. Desde a antiguidade, as eras nas quais os anciãos supremos e outros personagens como esses surgiram no interior do continente da queda do céu sempre foram eras em que as chamas da guerra haviam ardido por toda parte. Se os jovens gênios florescendo nunca experimentassem e se forjassem através dos verdadeiros terrores da guerra, eles nunca cresceriam. Assim, independentemente de ser a região demoníaca do Mar do Sul ou a Ilha da Divina da Fênix, eles enviariam seus principais discípulos para a batalha. Mu Jingshan, Mu Xiaoqin e outros já haviam ido a batalhas muitas vezes. Mesmo Mu Qianyu lutou. É claro que, todas as vezes que fez isso, ela foi acompanhada por um mestre do Reino Núcleo Rotativo que garantiria que sua vida nunca estaria em perigo absoluto. Na frente do Mar do Sul, em uma ilha a várias centenas de milhas de distância da Ilha da Divina Fênix, Mu Qianyu estava vigilante em uma praia, olhando para o mar sem fim.
Seus olhos estavam cheios de tristeza. O céu estava nublado e a brisa do mar fez com que os cabelos sedosos de Mukyanil dançassem no ar. Parecia que poderia chover a qualquer momento. Nos últimos 3 meses, Mukyanil estava com um humor miserável. Ainda não havia nenhuma mensagem ou novidade de Lin Ming e mesmo a confiança de Mukyanil começou a vacilar com a passagem do tempo. Estes dias, enquanto ela estava sozinha, não podia deixar de lembrar quando ela estava na base da montanha Choque do Trovão e suas experiências lá com Lin Ming. Já faz mais de um ano. No entanto, ela poderia lembrá-las como se fosse ontem. Ela não esperava que os eventos ficassem assim. Era como se estivesse vivendo um sonho. Prima Kyanil, sobre o que você está pensando? Uma voz gentil perguntou por trás de Mukyanil. Ele era um homem extremamente bonito que segurava uma espada longa na mão. Ele era o primo distante de Mukyanil, Mukinchu, bem como o neto mais destacado do terceiro ancião da facção do Pássaro Vermelho. Ele tinha 32 anos e estava a meio passo do reino núcleo rotativo. Ele tinha um talento incrível e uma origem esplêndida. Dentro da Ilha da Divina Fênix, Mukinchu era um homem quase inacessível que muitas jovens discípulas bonitas desejavam. Para não mencionar as discípulas de 20 a 30 anos, até mesmo as mais jovens tomavam Mukinchu como amante dos sonhos. Mukyanil não se incomodou em virar a cabeça. Nos últimos meses, quando ela ia à batalha, sempre seria com Mukinchu. Mesmo quando viviam em suas pequenas casas, eram vizinhos. Tudo isso obviamente foi organizado por certos indivíduos. Mukyanil sabia mais ou menos que essas eram as ações do terceiro ancião. Desde quando era mais jovem, o terceiro ancião criou assuntos de casamento e envolvimento com Mukinchu para Muyuang. Na época, este tinha sido recusado por Muyuang. Para a Ilha da Divina Fênix, o futuro casamento de Mukyanil era um assunto muito importante. Mukyanil era a santa donzela da Ilha da Divina Fênix. Nem sequer se precisava discutir seu status elevado, temperamento ou beleza inspiradora, só se precisava saber que a linhagem do Pássaro Vermelho dentro de seu corpo não era inferior à da fundadora da Ilha da Divina Fênix. Se alguém pudesse se casar com Mukyanil, ele também poderia obter a energia imprimordial que vem por ser a pessoa a levar sua virgindade. Assim, também ganharia uma linhagem de besta santa muito pura. Quem não desejaria algo tão maravilhoso? Se Mukyanil fosse casar, então o terceiro ancião acreditava que seu neto, Mukinchu, era o único dentro de toda a Ilha da Divina Fênix que era adequado e qualificado para combinar com Mukyanil. No entanto, Muyuang também olhou Mukinchu com desdém. Mukinchu era bom, mas ele estava apenas no nível de Mujinshan. Ele não era nem mesmo um talento de grau santo, como ele poderia ser digno de ser o par de Mukyanil. Mas há 3 meses, Muyuang tinha dado toda a essência de sangue do Pássaro Vermelho a Lin Ming, sem sequer pensar que Mukyanil se casaria com Lin Ming no futuro. No entanto, o futuro era difícil de prever. Depois que Lin Ming entrou no reino místico da Divina Fênix, ele não havia retornado. E assim, todas as esperanças e sonhos de Muyuang desapareceram no nada. Naquele tempo, alguns dos grandes anciões se uniram para atacá-la. Muyuang não teve escolha senão começar a pensar em aliados potenciais para consolidar sua posição em sua facção. E o terceiro ancião era um bom candidato para estar ao seu lado. Mas se ela quisesse conquistar o terceiro ancião para o seu lado, o preço que ela tinha que pagar era óbvio. Muyuang não quis tomar a questão do futuro casamento de Mukyanil como troca. Mas, ao pensar mais, parecia que, além de Mukinchu, não havia ninguém em toda a Ilha da Divina Fênix, que tinha qualificações para se casar com Mukyanil. Se Mukyanil tivesse que se casar no futuro, então o único com quem ela poderia se casar seria Mukinchu. Como Muyuang percebeu isso, ela também atendeu implicitamente aos desejos do terceiro ancião e fez alguns arranjos. Assim, a situação agora era que Mukyanil e Mukinchu sempre sairiam para lutar juntos.
Mu Qianyu estava bem ciente de tudo. Prima Qianyu, os céus parecem como se estivesse prestes a chover em breve. Que tal retornar aos nossos alojamentos? Por favor, não se preocupe comigo, irmão aprendiz sênior. Por favor, se retire primeiro. A voz de Mu Qianyu não era nem fria nem quente e suas palavras continham uma estranha sugestão de falta de familiaridade. Mu Qingshu riu 2 vezes e depois balançou a cabeça dizendo, a prima Qianyu quer se banhar pela chuva. Haha, bem, como artistas marciais, ficar sob a chuva não é problema. Então, eu acompanharei a prima Qianyu tomando banho sob esta chuva. Isso pode ser considerado um ato de elegância. Mu Qianyu ficou um pouco surpresa. Como ele já havia dito isso, ela não tinha mais nada a dizer. Ela silenciosamente ficou ali. Prima Qianyu, você está se preocupada com a guerra do Mar do Sul. Depois de um período de grande silêncio, Mu Qingshu tentou levantar um tema de conversa. Não, estou com um pouco de mau humor. Mu Qianyu sacudiu a cabeça e não quis dizer mais nada. Isto. Mu Qingshu relutantemente sorriu, mas os cantos de seus lábios ainda se contraíram várias vezes. Ele não era um idiota e ele sabia claramente por que o humor de Mu Qianyu estava tão baixo. Desde que o terceiro ancião falou de assuntos de casamento com Mu Qingshu já havia começado a considerar Mu Qianyu como sua noiva. E que homem poderia tolerar sua própria noiva pensando em outro homem, mesmo que essa pessoa já estivesse morta? As fortes chuvas vieram. Mas, Mu Qianyu não teve interesse em se encharcar sob a chuva. Toda gota de chuva que a tocava se evaporaria instantaneamente pela verdadeira essência de atributo fogo. Se o irmão sênior deseja ficar aqui, eu retornarei primeiro. Quando Mu Qianyu terminou de falar, ela olhou profundamente a sombra da chuva sobre as águas infinitamente vastas. Ela suspirou em seu coração, e então se virou e se afastou. Mu Qingshu também não tinha mais interesse em segui-la. Ele ficou na chuva forte sozinho, seu rosto com uma expressão feia. Sua aparência originalmente bonita também havia se transformado em nada. Ele já está morto, mas ela ainda se preocupa tanto. Mu Qingshu não se sentiu feliz. Você não tem escolha em seu futuro casamento. Mais cedo ou mais tarde, você se casará comigo. Se você puder me amar de todo o coração e cuidar bem de mim, então também vou ser bom para você e fazer o mesmo. Mas se o seu coração estiver cheio de outros homens, mesmo depois do nosso excelente casamento, não me culpe por ser insensível no futuro. O tempo passou dia a dia. 4 meses, 5 meses, meio ano. A Ilha da Divina Fênix ainda não havia anunciado a morte de Lin Ming. Mas, a notícia de sua morte ainda se espalhou lentamente. O Vale dos 7 Mistérios era um aliado da Ilha Divina da Fênix e também participavam da guerra com a região demoníaca do Mar do Sul. Para os gênios da seita do Vale dos 7 Mistérios, essa também era uma boa oportunidade para aprimorar suas forças. Seus discípulos entraram em contato com os discípulos da Ilha da Divina Fênix e eles souberam assim que Lin Ming havia morrido. No começo, eles assumiram que este era um rumor. Mas depois, eles conseguiram confirmá-lo gradualmente. Os discípulos da seita do Vale dos 7 Mistérios ficaram chocados. A maioria deles testemunhou o processo completo de quando Lin Ming se tornou o campeão da reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios. Esse Lin Ming que estava transbordando de talento, realmente caiu dos céus. Isso era simplesmente inacreditável. Inimaginável, realmente inimaginável. Em uma pequena ilha no Mar do Sul, um espadachim de vestes azuis segurou uma jarra de vinho enquanto se sentava na praia, sua espada esfaqueou o chão na frente dele. Este espadachim de vestes azuis era o melhor talento que perdeu grandemente para Lin Ming durante a reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, Jiang Baoyun. Naquela época, a força de Jiang Baoyun não era muito pior do que a de Lin Ming.
Assim, desde então, Jiang Baoyun sempre sentiu um sentimento familiar e amigável para Lin Ming. Eu queria tomar você como meu objetivo na vida, esperando perseguir sua sombra. Eu não pensei que mesmo o céu seria tão ciumento de alguém com sua habilidade, que você realmente caiu dentro do reino místico da Divina Fênix. Eu perdi todas as chances de lutar contra você no futuro, isso é o grande arrependimento da minha vida. Jiang Baoyun soltou um profundo suspiro e serviu a jarra de vinho na praia. Minha espada é o seu monumento e a areia é o seu montículo. Este vinho é o meu presente de despedida para você. Na vida, você era um homem heróico e na morte você pode ser um fantasma excepcional. Claro, também havia aqueles dentro dos Vale dos Sete Mistérios que desfrutavam calorosamente da morte de Lin Ming. E entre estes, aquele que sentiu a maior alegria foi Ouyang Boyan. Um ano atrás, o sobrinho de Ouyang Boyan, Ouyang Jua, morrera para Lin Ming. Mas, por causa do status exclusivo de Lin Ming, ele não podia fazer nada contra ele. Claro, em sentido inverso, Lin Ming certamente não poderia fazer nada contra Ouyang Boyan. O cultivo de Ouyang Boyan já havia atingido o auge do nível inicial do reino Xiantian e estava perto de alcançar o nível intermediário do reino Xiantian. Como um dos grandes anciões da seita do Vale dos Sete Mistérios, havia muitas forças intrincadas apoiando-o por trás. Lin Ming não tinha nenhuma prova de que Ouyang Boyan tentara matá-lo, mas, mesmo que o fizesse, seria muito difícil derrubá-lo. Lin Ming só podia evitar Ouyang Boyan. Ele mesmo confiou a 15 a transferência de seus pais para um lugar seguro, com medo da retaliação de Ouyang Boyan. As sementes do ódio já foram plantadas no coração de Ouyang Boyan. Mas depois que Lin Ming foi para a Ilha da Divina Fênix, Ouyang Boyan só conseguiu sonhar irremediavelmente com sua vingança. Ele não pensou que hoje, ele realmente obteria a ótima notícia da morte de Lin Ming. Ha 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 ha. Os grandes céus são justos? Este garoto morreu bem. Em um sobrado alto, Ouyang Boyan riu. Lamentavelmente, eu não consegui pessoalmente te matar e eliminar o ódio em meu coração. Ouyang Boyan apertou os punhos e, de repente, pareceu pensar em algo. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso diabólico. Agora que me lembro bem, a amada do menino, Qin Xingchuan, também está no meu Vale dos Sete Mistérios, bom? Como eu não posso te matar por mim mesmo, vou descarregar toda a minha ira sobre a sua amada. Pequena menina, não me culpe. Se você quer culpar alguém, então culpe Lin Ming.